Olá a todos, meu nome é Marcelo Mafra. Sou aluno do curso de mestrado profissionalizante de Ciências Aplicadas da Universidade de Brasília. E a elaboração dessa apresentação tem como objetivo apresentar o produto de conclusão da disciplina de mineração de dados ministrada pelo professor Rômeu Carvalho. O meu trabalho vai falar sobre uma análise realizada dos atendimentos de SLA utilizando técnicas de mineração de dados. A apresentação foi estruturada em introdução, fundamentação teórica, trabalhos correlatos, metodologia, resultados, conclusão, trabalhos futuros e referências bibliográficas. Ainda falando em introdução, atualmente existem inúmeros serviços ofertados: acesso a banco de dados, plataformas, sistemas de informação, gerenciadores de pagamentos, entre outros, o que gera uma grande quantidade de dados que precisam ser mantidos de forma que estejam com a maior parte do tempo disponíveis, operantes e contínuos. Desta forma, a área de tecnologia e informação vem sendo cada vez mais exigida quanto a essas necessidades. A necessidade de gerir esses serviços atualmente é conhecido como gestão de nível de serviços, Service Level Management, SLM, onde o principal instrumento é o Service Level Agreement, SLA, ou Nível de Acordo de Serviço, ANS, em português. Então vamos lá. O Service Level Agreement, SLA, ou Nível de Acordo de Serviço, ANS, é um instrumento que define os serviços, os critérios para atendimento que contempla a definição de nível de complexidade, criticidade, prazos, custos, soluções, caso esse seja interrompido o serviço. Alguns autores apresentam seu ciclo de vida da SLA com mais ou menos etapas, mas no estudo utilizamos Bauman, que define 5 etapas, que vai desde a definição do SLA, negociação, onde o acordo entre as partes, os critérios a serem seguidos, a implementação, que colocação em prática os serviços acordados, monitoramento, que verifica a implantação dos serviços estabelecidos e resposta quanto ao critério estabelecido. E a etapa de revisão, que verifica a necessidade de revisão dos critérios inicialmente estabelecidos ou suspensão dos serviços. Atualmente, esse instrumento vem se incorporando como um indicador de qualidade dos serviços prestados, sendo utilizados para apoiar na tomada de decisão. Seguindo ainda na introdução, podemos verificar que, a partir então da grande quantidade de volume de dados produzidos, a necessidade de sistematizar e gerar novos conhecimentos sobre o atendimento dos SLAs, a mineração de dados surge como uma nova estratégia para apoiar esse processo. A mineração de dados, ou data mining, como é conhecida universalmente, é definida por Fayad como o processo de extração de conhecimento de bases de dados, a identificação de padrões válidos, novos, potencialmente úteis e compreensíveis que estão embutidos nos dados. Bom, qual foi o objetivo do estudo? O objetivo do estudo foi analisar os atendimentos SLAs nos últimos 4 meses do ano corrente, dentro de um órgão da administração pública, aplicando mineração de dados do tipo classificação, técnica, de árvore de decisão. Dentro de fundamentação teórica, vamos abordar o conceito de mineração de dados, suas tarefas e técnicas e porquê da escolha da técnica para o estudo, no caso, árvore de decisão. Dando continuidade em fundamentação teórica, inicialmente é necessário explicar o Knowledge Discovered in Database, o KDD, ou Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados, DCBD, onde esse tem como objetivo produzir bons resultados, a partir da transformação de dados em conhecimento útil e favorecendo as novas práticas. A mineração de dados é uma parte da descoberta de conhecimento em banco de dados. Ainda em fundamentação teórica, um aspecto muito importante na mineração de dados são as tarefas e técnicas. Tarefa é do que queremos buscar nos dados, e técnicas garante como descobrir os padrões que nos interessam. As tarefas podem ser descritiva,
classificação, estimação, predição, agrupamento, associação. Técnicas, supervisionado, preditivo e não supervisionado, descritivo. A grande diferença entre os tipos está relacionada à pré-categorização de um registro, ou seja, não existe um atributo-alvo. Não precisa se preocupar, porque pode existir uma mistura de métodos no processo de mineração de dados. O mais importante é tentar comentar as diferenças e aprofundar na técnica a ser utilizada no estudo. E apesar de cada método possuir sua peculiaridade e apresentar melhores resultados com um certo tipo de dado, não existe uma classificação única para a escolha de uma aplicação desses métodos. Seguindo ainda em fundamentação teórica, verificamos que desta forma, e dentre tantas tarefas e técnicas, e considerando o nosso objetivo, escolhemos a tarefa de classificação, técnica de classificação do tipo árvore de decisão, considerando os seguintes aspectos. Como partimos de aprendizagem supervisionada, ou seja, um conjunto de dados já classificados, onde pretendemos verificar o risco dos atendimentos, criticidade vezes atendimento de prazo, de forma hierarquizados. E o sucesso das árvores de decisão deve-se ao fato de ser uma técnica extremamente simples, não necessita de parâmetros de configuração e geralmente tem um bom grau de assertividade. Apesar de ser uma técnica extremamente poderosa, é necessária uma análise detalhada dos dados que serão usados para garantir bons resultados. Seguindo na metodologia, vendo aqui os trabalhos correlatos, os trabalhos que estudaram o monitoramento de SLA como indicadores de qualidade e que utilizaram o tempo de resposta como atributo importante foram os autores Dingle, Greenwood, Morgan, entre outros. E de monitoramento do SLA e mineração de dados do tipo de árvore de decisão, predição, também tem o Greenwood, Morgan, Wellad, Pereira, Sahai e outros. E também outras técnicas também foram encontradas por Benjamin e outros, e Clark e outros. Já em metodologia, definiu-se como estudo de caso WIN e utilizou-se os passos do CRISP, onde a metodologia começa com compreensão do negócio, compreensão dos dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação e implementação, desenvolvimento. Dando continuidade em metodologia, no modelo CRISP, desde compreensão do negócio, os atendimentos prestados socioassistenciais à sociedade interna e externa, os serviços estão relacionados a sistema de informação e banco de dados. Dentro de compreensão de dados, os dados coletados foi do órgão da administração pública, num período de abril a julho de 2016, os dados exportados por Excel, os dados pré-formatados e classificados vão estar na tabela 1, onde eu vou mostrar para vocês no próximo slide. As definições utilizadas foram criticidade, sendo elas alta, média e baixa, complexidade, tempo de resposta, atestado final do SLA e preparação dos dados disponibilizados em diferentes planilhas em Excel por meses, foram consolidados em uma única base em CSV, separados por vírgulas e exportados para o software RStudio. Em modelagem, o modelo utilizado baseou-se a uma adaptação de WAN do tipo de algoritmo árvore de decisão em J48. Avaliação. Partiu-se da hipótese que os SLAs classificados com criticidade alta tiveram uma avaliação final bom e foram atestados no prazo. O atributo-alvo foi criticidade. Foram utilizados indicadores como acurácia, capa, sensibilidade e prevalência. A implantação e o desenvolvimento, podemos verificar que ainda os possíveis impactos do não atendimento de acordo com o SLA, do atestado final do SLA, deve-se ao alcance do prazo e avaliação final. Considerou quanto o cumprimento do prazo de execução, atestado do serviço, estabelecido inicialmente no SLA, utilizando a criticidade como definidor de continuidade do serviço ou para proposição de medidas corretivas. No slide a seguir, que é o dos resultados,
podemos verificar que foram realizadas 9.398 observações a partir de 6 variáveis nas quais descreveram o código do SLA, complexidade, criticidade, prazo de execução, atestado de execução e avaliação final, que estão representados aí na tabela 1 que vocês estão vendo. O atributo-alvo foi a criticidade, apenas lembrando para a realização da árvore de decisão. Continuando em resultados, podemos verificar que os dados foram divididos em base de treinamento 60%, validação 20% e teste 20%, onde se teve como propósito simplificar, sumarizar e reduzir a variabilidade e tamanho de base de dados, resultando na seleção de um modelo mais sofisticado e acurado. E quanto à acurácia, que considera todos os casos corretamente classificados sobre o total de casos sendo utilizados para medir a qualidade, obteve-se um resultado de 97,56%, com intervalo de confiança de 95%, variando entre 97,17% e 97,82%. E os testes para acurácia e capa foram similares na árvore de decisão e J48. Não foram encontrados valores ausentes na base de dados estudada. Pode-se observar na construção da árvore de decisão sobre o fator de criticidade e comparando as variáveis de complexidade, prazo de execução, ateste final, ateste execução e avaliação final, obteve-se resultados significantes para todas as variáveis p menor que 0,001, o que mostra que o efeito observado no estudo real não foi decorrente do acaso. O nível de significância está relacionado à força da evidência. Avaliação final ruim e com criticidade baixa formam de 97 SLA. A avaliação final razoável e criticidade alta foi de 7 SLA. Demonstram a necessidade de verificação, a classificação e investigar os motivos considerando que a criticidade e o atributo crítico para a continuidade ou não dos serviços quanto ao tempo de resposta. A avaliação final bom e complexidade baixa e a teste final não obtivemos 120 ocorrências. Demonstra a necessidade de revisão da classificação e principalmente dos supervisores de contrato, pois ao não ter a avaliação final bom, espera-se que esse seja atestado. O maior número de observações com resultados da avaliação final bom, andamento da execução do contrato conforme estabelecido entre as partes inicialmente, N 5.244, o que demonstra que os demais dados devem ter ocorrido algum outro fator que precisa ser investigado. Pontos a serem pensados: revisar as classificações e investigar os episódios atípicos. O que se pode verificar são os benefícios da técnica de mineração de dados de árvore de decisão, que mostra uma análise gráfica de fácil interpretação pelos gestores, possibilitando uma tomada de medidas preventivas quanto a situações de atendimento. E as limitações do estudo estão relacionadas ao envio dos dados pelos gestores aos pesquisadores de forma fragmentada, não completada, com poucas variáveis e que não permitam análises mais expressivas. O que se pode concluir que os SLAs têm sido atendidos de forma geral no prazo e atendendo os requisitos quanto à criticidade e complexidade. Os dados não devem ser vistos que finais, considerando que foram analisados apenas 4 meses do serviço e o primeiro estudo de caso exploratório. Desta forma, sua interpretação não pode ser extrapolada como uma condição de contrato como um todo. A indicação de revisar os processos de classificação dos SLAs por criticidade, complexidade, ateste e avaliação final são fundamentais para os SLAs inicialmente pactuados e que possam ser cumpridos e corrigidos os resultados fora dos padrões. Trabalhos futuros. Estudos relacionados a apoiar na estruturação de coleta de dados, necessidade de continuidade de estudos sobre monitoramento dos SLAs com métodos mais robustos, estudos com indicadores de custos SLAs, estudos que possam apoiar na proposição de medidas corretivas desde reorganização do serviço, repactuação dos tempos de respostas
entre outras, e principalmente quanto à continuidade e revisão de contratos vigentes. Aqui são algumas das referências bibliográficas utilizadas no estudo, e eu agradeço o tempo e a disponibilidade de vocês. Obrigado e até uma próxima.